Boa tarde, pessoal. Eu sou a PCNP Luciene e hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre trajetos, pontos de referência da disciplina de matemática para os anos iniciais. Então, sejam muito bem-vindos e vamos iniciar mais uma TPC do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino da região de Votorantim. Então, pessoal, vou falar um pouquinho sobre as APs, avaliação em processo, os seus resultados e suas possibilidades. As APs são as avaliações externas, tá? E os resultados, eu trouxe um pouquinho aqui para vocês, a gente vai estar falando sobre isso, sobre os resultados das avaliações externas, né? E os dados que estão na plataforma CAED, né? Os dados oficiais, sempre lembrando de trabalhar com os dados oficiais, tá bom? Por que trabalhar, né, com esses dados? É uma forma de a gente perceber aonde estamos acertando e onde precisamos de ajustes. E aonde está dando errado, o que fazer, né? Então, essa é uma ferramenta muito importante para todos da educação. Então, pessoal, falando sobre um pouquinho sobre a plataforma CAED e os resultados. Aqui eu fiz um recorte, trouxe para vocês um pouquinho das habilidades, tá, dos alunos que estão em defasagem, né? Então, aqui, H09, EF02, MA12, ou seja, uma habilidade de matemática de uma AP de terceiro ano. Qual é essa habilidade? Identificar e registrar em linguagem verbal ou não verbal a localização e os deslocamentos de pessoas e de objetos no espaço, considerando mais de um ponto de referência. Qual foi a porcentagem? Foi de 87% percentual de acerto nessa habilidade. Aí a gente vai para a AP de quarto ano, que utilizou a habilidade H11, EF04, MA16A, uma habilidade de matemática, que é o quê? Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço, por meio de malhas quadriculadas, aqueles papéis quadriculados, tá? Para estar usando com eles. E representações como desenhos, mapas, planta baixa e croquis. Teve uma porcentagem de 76% de acerto nessa habilidade. Aí a gente vai para a terceira habilidade, H3, 13, EF04, MA16A, que é descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa e croquis. Essa habilidade teve um acerto de 52%, que é o percentual de acerto nesta habilidade. Por que a gente vê essa diferença, né, de 87, 76 e 52? Pelo grau de dificuldade. No terceiro ano, ela fica com uma atividade menos complexa. No quarto, já fica um pouquinho mais complexa. E no quinto ano, exige mais, né, do aluno. Por isso, eu trouxe para vocês, para a gente estar pensando em trabalhar, como trabalhar trajetos e percurso. Porque exige dessas habilidades que a gente começa a perceber que eles começam bem, depois eles vão tendo uma ligeira queda. Então, para não deixar, quando chegar uma nova AP, eles já estarem mais afiados com essa habilidade. Então, eu trouxe, né, esses recortes que está dentro da plataforma CAED, que é um documento oficial com dados oficiais, tá, de avaliações externas, e é uma das habilidades que exige bastante dos alunos, tá bom? Então, assim, vou procurar estar trazendo para vocês algumas habilidades que estão em defasagem e como a gente pode estar trabalhando através de atividades, tá? Então, é isso. Então, pessoal, continuando aqui, como a habilidade se apresenta no currículo dos anos iniciais? Vou fazer uma breve explanação, tá? Uma contextualização com vocês
sobre habilidades, sobre BNCC, tá? Vou fazer uma breve explanação para a gente poder retomar, né, a atividade de hoje. Em 2020, a Base Nacional Comum Curricular, o BNCC, entrou em vigência para as escolas públicas e privadas do Brasil. Isso gerou o quê? Algumas discussões sobre as competências e habilidades na área da educação, que, de acordo com o Conselho Nacional de Educação, o CNE, são sinônimos de direitos e objetivos da aprendizagem, respectivamente. Compreender esses conceitos e saber relacioná-los na rotina escolar é primordial para uma educação de qualidade, alinhada à BNCC, e assim favorecer uma aprendizagem significativa, ou seja, aquela que ocorre pela interação dos conhecimentos prévios do aluno e com as novas informações apresentadas pelo professor, tá? Então, o que é Base Nacional Comum Curricular? O que são as competências no contexto educacional? O que são habilidades na educação? Por que trabalhar competências e habilidades na sala de aula? Como a evolução, né, pode ajudar a desenvolver competências e habilidades dos seus alunos? O que é Base Nacional Comum Curricular? A gente ouve muito falar, então eu vou falar um pouquinho para vocês, para a gente se alinhar a qualquer fala, né? Tá bom? O que é Base Nacional Comum Curricular? BNCC. É a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que determina que o currículo e a proposta pedagógica de todo o sistema de ensino brasileiro devem ser norteados pela Base Nacional Comum Curricular. Sendo assim, a BNCC é um documento que define quais aprendizagens são essenciais e em quais etapas os alunos devem desenvolvê-las, né, essas aprendizagens, sendo descritas como competências e habilidades. O que são competências no contexto educacional? As competências dizem respeito à capacidade de mobilizar habilidades, atitudes, recursos, valores e conhecimentos para solucionar problemas e diversas outras demandas da vida cotidiana e futuramente do trabalho. Por exemplo, para ler um livro, um aluno precisa colocar em prática suas habilidades de leitura e interpretação de texto, para assimilar assim as informações ali contidas. As 10 competências gerais que devem ser desenvolvidas na educação básica são elas: o conhecimento, o pensamento científico, criativo e crítico, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. O desenvolvimento dessas competências elencadas na BNCC vão ao encontro do artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que diz que a educação tem por finalidade o desenvolvimento pleno do educando, né, dos estudantes, preparando-o para o exercício da cidadania e do trabalho. Além das competências gerais, existem também as específicas, que devem ser desenvolvidas dentro de cada área do conhecimento. Por exemplo, no ensino médio, em linguagens e suas tecnologias, existe a competência específica abaixo de acordo com a BNCC. Por exemplo, compreender as línguas como fenômeno geopolítico, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. Reconhecimento, né, de suas variedades e vivenciando como forma de expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem como agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza. Então, para vocês verem a dimensão que tem uma competência, não fica restrito apenas à sala de aula, né?
O que são habilidades na educação? Esse é um foco muito importante. As habilidades são o quê? No contexto educacional, dizem respeito às aptidões que devem ser aprendidas em cada componente curricular, que irão permitir a aplicação prática das competências descritas na BNCC. De modo geral, elas aparecem complementando um verbo. Um exemplo de uma habilidade a ser aprendida numa aula de ciências, por exemplo, é identificar e nomear as partes do corpo humano. Então, assim, gente, a gente precisa entender como funciona, né, as competências, as habilidades. Então, eu vou estar sempre trazendo para vocês alguns recortes, algumas coisas para a gente dar continuidade ao trabalho. Aí eu pergunto para vocês, né, por que trabalhar competências e habilidades em sala de aula? É uma pergunta muito pertinente. Eu vou, assim, trazer um resumo para vocês, tá? Do que está no documento oficial. A BNCC trouxe várias mudanças à sala de aula que foram necessárias para adequar o processo de ensino à contemporaneidade, ou seja, aos tempos atuais. Por muito tempo, a escola foi um ambiente que visava meramente apenas transmitir o conhecimento. Contudo, hoje vivemos numa era digital, em que a informação está facilmente disponibilizada e basta apenas um clique para acessar. Então, com isso, o papel do professor na escola mudou também. A repetição de conceitos não precisa mais ser o foco na educação, mas sim orientar os alunos a como reunir esses conhecimentos e aplicá-los no cotidiano para se desenvolver como um indivíduo pleno, se sobressair na vida e no mercado de trabalho. Trabalhar competências e habilidades em sala de aula é colocar o aluno como protagonista do seu processo de aprendizagem e dar oportunidade para ele se preparar para os desafios que ele enfrentará fora da escola. Além disso, as grandes avaliações do país, como o Enem e o SAEB, embora ainda sejam tradicionais, estão no epicentro de discussões atuais, para que sejam alinhadas às novas demandas da BNCC. E o novo ensino médio, por exemplo, as questões do Enem trazem as competências e habilidades da matriz de referência que são trabalhadas em cada uma delas e podem ter uma correspondência direta ou mesmo indiretas com as habilidades descritas no BNCC. Por isso é importante trabalhar desde os pequenininhos de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, que é o foco nosso, né? Os anos iniciais. Mas por que tudo isso? Para falar da importância de se trabalhar as competências e habilidades desde os pequenininhos, pelas avaliações que eles já fazem, as avaliações internas e externas, e futuramente as outras avaliações quando eles estiverem maiores, né? Então eles já estarão preparados. Então, pessoal, dando continuidade, né, à minha fala anterior, então os anos iniciais é a continuidade da educação infantil e tem como finalidade atender aos interesses e necessidades das crianças, que são peculiares nessa faixa etária, visando desenvolver ao máximo suas capacidades e potencialidades. Então, os anos iniciais traz algumas mudanças no que se refere à rotina escolar, e apesar de algumas diferenças, temos por compromisso, desde a educação infantil, realizar ações que visem a formação global do aluno, né, das crianças. Entendemos que formar uma criança, um aluno, globalmente, seja desenvolver habilidades e competências que o tornem apto a participar de forma crítica, criativa e autônoma na vida social, aprendendo conteúdos, compreendendo informações, sendo extremamente atuante na construção do conhecimento. O aprendizado dos conteúdos sistematizados implica também no domínio da língua falada e escrita, os princípios da reflexão da matemática,
noções espaciais e temporais, que organizam a percepção do mundo, princípios da explicação científica, convívio com a arte e as mensagens estéticas, educação para o movimento e para a cidadania, exigindo, portanto, o reconhecimento de alguns critérios do convívio coletivo. Então, pessoal, retomando, né? Aqui eu trouxe alguns recortes para vocês do caderno do professor do primeiro ano, que fala sobre trajetos e pontos de referência. Então, eu trouxe primeiro ano, caderno do professor, língua portuguesa e matemática. A localização no espaço, competência geral da BNCC. Qual é a competência? Habilidades do currículo paulista. Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua própria posição, utilizando termos como a direita, a esquerda, para frente, atrás. E também vem a outra habilidade, que é descrever a localização de pessoas e objetos no espaço segundo um ponto de referência, compreendendo que, para a utilização de termos que se referem à posição como direita, esquerda, em cima, embaixo, é necessário explicitar-se um ponto de referência. Aqui é um recorte, tá? De uma atividade que dá para ser feita tanto em sala de aula quanto na parte externa da escola. Localização no espaço. Aqui tem uma atividade muito bacana, que é a caça ao tesouro, que vem falando sobre direita e esquerda, como o professor pode trabalhar com eles dentro da sala, fora da sala, enfim, são inúmeras possibilidades. Então, eu trouxe aqui para vocês uma referência, tá? Para trabalhando trajetos e pontos de referência. Vocês podem, de repente, estar trabalhando sem sair da sala de aula. Dentro da sala de aula, qual é o ponto de referência? Aonde você senta? Qual a localização? Sabe? Está trabalhando com eles desde pequeno para eles já estarem se percebendo, tá bom? Aqui é uma atividade bem bacana de ser trabalhada. Eu não vou ler tudo para vocês, mas assim, eu sei que vocês trabalham muito bem com eles, né? Dessa forma assim, é lúdico e trazendo para o concreto, tá bom? Então aqui é uma atividade bem bacana para ser trabalhada. Olha, pessoal, eu trouxe aqui Geografia, primeiro ano, ensino fundamental, que trata a habilidade, né, EF01, G01, que é observar e descrever características de seus lugares de vivência, moradia, escola, bairro, rua, entre outros, e identificar as semelhanças e diferenças entre esses lugares, o modo de vida das crianças em diferentes lugares. É uma atividade que está no caderninho do estudante, tá? Eu fiz um recorte, tem toda uma sequência. Como trabalhar com eles? Eu trouxe uma atividade anterior que pode ser feita uma caça ao tesouro, e aqui a gente tem em geografia. Olha que interessante, como a interdisciplinariedade está presente em vários momentos, sabe? Essa conexão, essa conversa entre as disciplinas. E aqui é um recorte que está no caderninho do estudante. Como trabalhar? Observe bem a imagem abaixo e preste atenção à explicação do seu professor, né? Ou professora. Então, gente, qual é a intencionalidade que você tem para passar uma atividade ao seu aluno? Você quer o quê? Instigar, aguçar, sabe? Então, tem várias atividades muito interessantes. Eu sei que os professores, né, as professoras polivalentes sempre trabalham dessa forma, interdisciplinariedade, multidisciplinar, enfim, aqui é uma atividade de primeiro ano, também muito legal para ser trabalhado com eles. Qual é o trajeto que você faz da sua casa até a escola? Quais os pontos de referência? Então, você vai estar trabalhando matemática, geografia, e por que não, de repente, estar usando a parte de língua portuguesa, né? A parte de história, enfim, eu sei que vocês sempre trazem novidades. Então, aqui é uma novidade bem legal para ser trabalhada, tá bom? Olha, pessoal, eu trouxe aqui também um recorte, tá? De uma atividade de segundo ano, também trabalhando trajetos e pontos de referência.
é uma atividade que é a apresentação da atividade, o conceito de tempo e noção de localização. Aqui é a história do Henrique. Não vou ler toda para vocês, mas tem no caderninho do aluno, é bem interessante, bem bacana de ser trabalhado, tá? Olha, a mesma atividade, né, eu trouxe para vocês do segundo ano, essa atividade, ela é em qual componente curricular, em qual disciplina? Geografia. Qual é a habilidade? EF02 GE10, que é aplicar princípios de localização e posição de objetos, né? Referências espaciais como frente e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e fora, por meio de representações espaciais da sala de aula, da escola ou dos trajetos, localização, orientação e representação espacial. Então, essa atividade, olha, eu trouxe ela recortada, né? Que é o quê? A história do Henrique. Então, vem a história, os professores fazem o quê? Dão a comanda, leem com eles, sabe? Esse texto, explica e fala qual é a intencionalidade dessa aula. O que eu quero trabalhar com o meu aluno? O que eu quero do meu aluno? Tá bom? Mas é bem bacana, tá? Segundo aninho. Então, entra geografia, por que não matemática e por que não língua portuguesa, né? Com uma leitura, de repente, uma leitura compartilhada com as crianças. Enfim, existem maneiras, assim, diversas a ser trabalhadas. Como eu sei que as professoras, né, e os professores polivalentes sempre estão à frente, sempre estão fazendo novidades, sempre estão aguçando seus alunos com as atividades. Essa é mais uma, tá bom? Olá, pessoal. Então, aqui eu trouxe para vocês um recorte que é o foco, né, desse ATPC é o quê? É tratar sobre trajetos e pontos de referência, que é da disciplina de matemática. Mas também dá para ser trabalhado em geografia, língua portuguesa, enfim. E eu trouxe um pouquinho a fala, o que diz a BNCC, o que são habilidades, né? E eu vou falar um pouquinho de proposta curricular antes de entrar na atividade, dando continuidade à minha fala. Proposta curricular. Os conteúdos do ensino fundamental estão organizados em blocos temáticos, que favorecem o desenvolvimento das habilidades e competências estabelecidas a seguir. O que vem a ser? Utilizar as diferentes linguagens, verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal, como meio para a produção, expressão e comunicação das ideias, interpretar produções culturais em diferentes contextos, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação. O que mais? Desenvolver o conhecimento de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e inserção social. Ler e produzir textos escritos, coesos e coerentes, de acordo com os gêneros textuais, ajustados a objetivos e leitores determinados, de acordo com as intenções e situações comunicativas. Utilizar a linguagem oral com eficácia, adequando a intenções e situações comunicativas para expressar sentimentos, experiências e ideias. Questionar a realidade, formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação. Utilizar com eficácia os conhecimentos matemáticos nas situações do dia a dia, como forma de integração em seu meio, ampliando a visão espacial e a percepção das relações de tempo e espaço. Olha que interessante, como a matemática está presente no dia a dia e no cotidiano, né? Olha aqui, pessoal, né? Trouxe aqui para vocês o recorte da atividade dessa sequência completa, tá bom?
é a habilidade da sequência EF03MA12. O que é essa habilidade? É descrever e representar por meio de esboço de trajetos ou utilizando croquis e maquetes a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudança de direção e sentido, com base em diferentes pontos de referência. Então, essa sequência mostra certinho, né? O que vem a ser? A pergunta é para as crianças, né? Como que você pode trabalhar essa atividade, professores de terceiro ano? Primeiro, qual a sua intencionalidade? O que você quer para o seu aluno? Então, ler, dar comanda, bem explicado, passo a passo. É uma sequência muito proveitosa, tem muita coisa para trabalhar. Não só localização, pontos de referência, mas você consegue ampliar essa sequência trabalhando diversas disciplinas, tá bom? Por exemplo, você pode usar a matemática, é a principal que pede aqui, mas você pode usar língua portuguesa, como eu já falei, geografia, por que não história, ciências. Eu sei que vocês são muito criativas, então assim, dá para se trabalhar muita coisa. Por exemplo, as sequências. Primeiramente, não esqueçamos, fazer toda a sequência direitinho, como está aqui. Você conhece o mapa de sua cidade ou do seu bairro? Olha que interessante trabalhar com eles, mapa. Observe uma representação das proximidades da escola. Então, aqui vai falando sobre a escola de um menino de zona o quê? Zona urbana. O que se pode trabalhar? Zona urbana, zona rural, paisagem e fazendo esse permeio pela matemática, entendeu? Então, aqui vem as perguntas, é bem colorido o material, é bem atrativo, sabe? Dá para trabalhar tanta coisa, eu, sim, acredito e sei que vocês vão trabalhar muita coisa. Então, esse aqui é um recorte para terceiro ano, mas eu vou falar também de quarto e quinto, tá bom? Olha, pessoal, tem uma surpresinha para vocês. Adivinhem. Eu vou ler para vocês, tá? É sobre atividade ainda do terceiro ano, tá bom? Que fala o quê? É uma sequência didática, tem toda a orientação, tem todas as comandas. Então, você começa por onde? A organização da sua turminha. Como que você vai fazer? Você vai estabelecer critérios, né? Para agrupamentos, para fazer grupos, né? Para você organizar a sua turminha em duplas. Você, como está na sala de aula, você conhece seus alunos melhor que ninguém, então sabe como fazer essa organização. Aí você tem uma conversa inicial com eles, né? Qual é a conversa? Você já orientou alguém para chegar a um determinado lugar? Então perguntar, saber do conhecimento prévio, o que eles conhecem, o que eles sabem, como utilizar, né? Todo esse conhecimento a favor dele, tá bom? Quando você está viajando com seus pais, qual é o instrumento que eles utilizam para chegar ao destino? Eles usam GPS, eles usam mapa, eles perguntam. Olha que legal. Aí você pergunta também, em uma cidade grande, como as pessoas podem ir de um bairro ao outro sem conhecê-lo? Né? Você pergunta para eles como que eles podem fazer, o que eles fariam, né? Que orientações precisam ter antes de se dirigir ao novo bairro desconhecido? Vocês conhecem mapas? Vocês podem estar levando o mapa da cidade, o mapa do estado, sabe? E tentando mostrar para eles que dá para fazer um mapa da região que eles moram, né? Para que eles servem os mapas? Qual é o objetivo de um mapa? Aí você pergunta, você conhece o mapa de sua cidade ou do seu bairro? Olha que interessante. Então, assim, eu trouxe um recorte apenas de uma sugestão de atividade, mas que dá para trabalhar muita coisa. Aí você vem para eles e pergunta, né? O desenvolvimento e intervenções. Então, após a conversa que você teve com seus alunos, vocês vão analisar, né, a representação das proximidades da escola. No caso, é dessa historinha do Pedro. Mas você pode estar trabalhando com eles a história de cada um, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês que o passo a passo é uma sequência bem legal. Não só essa, né? De todas as atividades,
Tem muita coisa boa e vem tudo muito bem explicado, como trabalhar com as crianças, o que usar, o que não usar, tá bom, gente? Pessoal, aqui é a atividade de quarto ano, como eu já falei, as comandas, tá? Desenvolvimento, intervenções, apresentação da atividade, enfim. Aqui ela tem uma sequência toda e o mais importante, não pular nenhuma etapa, seguir cada etapa, cada comanda que está falando, porque com isso você chega e atinge a habilidade do seu aluno. Se ele está tranquilo, tá bem? Ótimo, você consegue ampliar, né? Você consegue ampliar essa habilidade. Se ele está com algum problema de defasagem, é muito importante, ajuda e muito. Vocês vão perceber com as avaliações externas como é importante trabalhar essas habilidades com as crianças, tá bom? Olá, pessoal! Eu trouxe aqui um recorte, uma atividade de quinto ano, tá? Qual é a habilidade da sequência a ser utilizada? EF05MA14, que é utilizar e compreender diferentes representações para a localização de objetos no plano, como mapas, células em planilhas eletrônicas e coordenadas geográficas, a fim de desenvolver as primeiras noções de coordenadas cartesianas. EF05MA15A fala do quê? Interpretar, descrever e representar a localização ou movimentação de objetos no plano cartesiano, primeiro quadrante, utilizando coordenadas cartesianas, indicando mudanças de direção e de sentidos e giros, tá? Então, aqui vem a apresentação da atividade. Qual que é o objetivo, tá? A atividade tem o objetivo de levar o estudante a descrever, interpretar e representar a localização ou a movimentação de uma pessoa ou objeto no plano cartesiano, indicando mudanças de direção, sentidos e giros. Como que vai ser? É uma sequência. Eu sei que vocês sempre trabalham assim. Então, o mais importante é seguir a sequência direitinho. Como que você vai fazer a organização da sua turminha? Você, professor do quinto ano, conhece sua turminha, sabe? Então, vocês vão fazer a organização da turma. Depois, vocês vão fazer o quê? Uma conversa inicial. Primeiro, né? Você vai iniciar uma conversa com as crianças, propondo atividade, assim, ser desenvolvido numa área externa da escola, no pátio, na quadra, né? Aonde que tenha um local que seja grande, né? Porque eles vão precisar caminhar. De repente, vocês usam a parte externa da escola, que é grande, é arejada, é bonita, tá bom? É uma maneira de fazer uma atividade diferenciada. Depois dessa conversa inicial, vocês vão fazer o quê? O desenvolvimento e as intervenções necessárias na atividade, que após as reflexões decorrentes da conversa inicial, você vai pedir para cada estudante que escreva seu próprio texto com explicações. Olha que interessante, um próprio texto na área de matemática. Olha como se trabalha interdisciplinariedade o tempo todo, né? Destacando pontos de referência que auxiliam, né, a chegada até a escola, né? Então, assim, gente, eu não vou ler tudo para vocês, mas olha, tem a sequência, passo a passo de como fazer. E assim, eu acredito que vocês vão fazer muita coisa bacana com essas atividades que eu falei, né, sobre trajetos. Desde o primeiro ano ao quinto, dá para se fazer tanta coisa bacana. E lembrando, gente, sabe, as práticas, não esqueçam, fotografem, registrem, tenham um portfólio da sua turminha, porque aí a gente também tem acesso, a gente também pode estar colocando aqui no núcleo as atividades, as práticas exitosas, tá bom? Afinal, nós somos duas escolas de anos iniciais com grande potencial, tá? Então, eu conto com vocês realizando as atividades, registrar e mandar para a gente aqui no núcleo, tá bom? Então, esse é do quinto ano, gente. Olha que bacana.
Olha, pessoal, eu trouxe, tá, um recorte, né, sobre o que é interdisciplinaridade, porque, novamente, tocando nesse assunto e falando, é sobre esse movimento, né, de trabalhar matemática, geografia, língua portuguesa, essa conexão é tão interessante, é tão rica para as crianças, né? Então eu trouxe novamente esse recorte e trouxe também o que diz, né, a Base Nacional Comum Curricular, que requer o desenvolvimento de competências para aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para a identificação, né, os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades. Então eu trouxe esse recorte porque vocês, nas atividades apresentadas, como sugestão, tem muito, né, a interdisciplinaridade, como trabalhar, né? Então, assim, eu trouxe também uma fala muito bacana que está dentro do BNCC, que diz com relação à matemática, ao componente curricular de matemática. Então, diz assim: o ensino da matemática no ensino fundamental, anos iniciais, visa ampliar a capacidade reflexiva do aluno, conduzindo a integração com o meio através de análise, soluções de problema. E ao longo do processo de ensino-aprendizagem, o aluno deverá o quê? Desenvolver habilidades e competências para reconhecer a matemática como um instrumento para ampliar conhecimentos, explorando com autonomia e criatividade o raciocínio intuitivo, analógico e lógico, demonstrativo, ampliando assim a visão espacial e a percepção das relações de tempo e espaço, percebendo-se como agente de sua própria aprendizagem, usando estruturas de pensamento que sejam suporte para o conhecimento da própria matemática e de outras ciências. Então, eu trouxe para vocês verem a importância das professoras polivalentes nesse processo das crianças, né, que entram no primeiro ano e saem no quinto ano. Olha como vocês são importantes. Então, pessoal, vou ficando por aqui com mais um ATPC. Espero de coração que tenha contribuído muito para vocês. E assim, me mandem sugestões de atividades que vocês queiram que eu esteja passando para vocês. E também façam os registros com as atividades para as crianças, tá bom? Por gentileza, não esqueçam, façam as atividades, sabe, de forma prazerosa, de forma como vocês sempre fazem, muito carinho, muita dedicação, eu tenho certeza disso. Espero contar com vocês, tá? Que vocês me mandem as práticas exitosas e que a gente possa, de certa forma, sabe, fazendo essa ponte com vocês, trabalhando juntas. Aqui são algumas referências, né, da onde eu tirei, né, todo o material. Se vocês tiverem dúvida, entrem na IFAP, tem muito material bom. Plataforma CAED, para vocês estarem dando uma olhada nos números, nas avaliações externas. E assim, gente, estamos aqui à disposição, o Núcleo Pedagógico e a Diretoria de Votorantim conta com vocês. Uma boa tarde, fiquem bem.